Lara, primeiro, que eu achei interessante, você vai falando, eu vou mais ou menos idealizando algumas coisas aqui, né? Organizando as minhas ideias. A Lara falou de hábito. Alguém sabe o que significa hábito? Por exemplo, a freira, né, usa o nome daquilo, acho que é hábito, né? Estou errada? Não é? Sabe o que significa hábito? Além daquela roupa que a freira usa, na verdade aquilo significa uma segunda pele. Tá? Hábito, na verdade é costume, é segunda pele. Então, hábito é um costume que se tornou, é tão costume que se tornou uma segunda pele, como se fosse a gente. Então, assim, a Lara falou sobre tornar hábito, né? Deixa eu falar como é isso. A voz tá cansada. A Lara falou sobre o hábito, né, de ler, de estudar. Então, na verdade, ela nos disse que o fato dela parar um pouquinho para ler, para estudar, para procurar, a curiosidade, né, a questão do conhecimento se tornou para ela uma segunda pele, quase que uma necessidade natural de fazer isso. E aí, gente, como é a segunda pele, como se tornou a segunda pele da Lara, ela conseguiu os resultados que ela conseguiu. E sim, Lara, você é um exemplo, sim, tem que ser um exemplo para todos nós, para mim também, tá? Eu trouxe a Lara aqui, não foi à toa, às vezes ela fica um pouco envergonhada, fica um pouco sem jeito de falar da vida dela, mas não, é um exemplo, tá? A Lara não é rica, né, Lara? É rica de amor, né? Então, assim, a Lara não é rica, a Lara não fez, um pré-vestibular. Ela tinha um objetivo, desde muito cedo, desde muito nova. Isso aí é uma questão que foi sorte, né? Porque nem todo mundo, eu, por exemplo, com 12, 13 anos de idade, não tinha, claro, na minha cabeça, meus objetivos e as minhas ideias, tá? Os meus sonhos. Não tinha, tá? Não tinha isso, não. Isso eu fui conquistando ao longo do tempo. Mas a Lara é, sim, o exemplo, tá, Lara? A gente tem que dar os parabéns a você. E eu trouxe ela aqui para isso, para mostrar a vocês que não é impossível, que para aqueles que não podem pagar, por exemplo, um pré-vestibular fora do colégio, a gente, enquanto professor, a gente está aqui. O Barão, ele tem excelentes professores, tá? E a gente quer sempre o melhor para vocês. Prepara a aula com muito carinho, às vezes não dá, né? Às vezes a gente vem com uma ideia na cabeça e quer colocar aquilo no papel, mas turmas muito cheias, às vezes uma realidade do Estado, não é em específico do Barão. Então, contribui um pouco para atrapalhar, né, o meio de campo, né? Mas só depende exclusivamente de vocês, viu, Marlon? Viu, Zé Lucas? Tá? Só depende exclusivamente de vocês. E a gente, como professor, acredita na capacidade de vocês. E a gente está aqui para isso. E aí, Lara, fala para mim, queria que você falasse para mim, como é que foi a sua trajetória no futebol, se você sentiu alguma diferença, por exemplo, futebol masculino, futebol feminino, teve alguma dificuldade, as pessoas olham diferente ou não, teve receptividade ou não, como é que foi essa trajetória, né? Quem não sabe, meu pai, ele jogava futebol e ele parou, até te contei, né? Não sei se você lembra disso, meu pai parou de jogar futebol por conta de ter se machucado, mas ele jogava no time Rio Branco, lá em Campos, profissionalmente teve que parar. E eu acho bacana isso, mas meu pai ele conta uma outra realidade, né? Mas naquela época também era há muito tempo atrás, né? Você põe aí, né? E aí eu quero saber de você, o que você sentiu assim, com relação ao futebol em específico, a sua trajetória, o fato de você ser no futebol feminino, a infraestrutura, tudo isso. Então, aqui em Madalena, tanto para o feminino, muito menos para o feminino, quanto para o masculino, as oportunidades e os caminhos são mínimos. Mínimos. Portanto, se você for ver,
assim, quantos que vingam, que saem daqui, passam para outro clube menor, e do clube menor para o grande, são mínimos. Então, assim, não tem, infelizmente, não tem uma estrutura que te firme naquilo. Porque não só o futebol, eu acho que esporte, né, o lazer, ele é fundamental. Primeiro, que você está ali se divertindo, você libera endorfina, que é a fórmula da felicidade, do prazer. Você ama fazer aquilo, e isso, sem dúvidas, é maravilhoso. E segundo, que o esporte, ele salva vidas. O esporte, eu já vi casos, né, de jogando lá fora, que os meninos chegavam e contavam assim: cara, como que a vida é, né? Como que o tempo é. Há um mês atrás, eu era aviãozinho de tal comando. E hoje, tipo assim, no caso naquela época, era peça fundamental do time. Outros casos de meninas que contavam. Que eu tive um caso lá em Cabo Frio, né, que foi o meu primeiro clube, ela contava assim, como que de fato o esporte é, né? Ela contando assim, na maior naturalidade, e ela falava de superação, porque ela falava assim: há 3 anos atrás, para eu sustentar, ajudar minha família, eu tinha que me vender, eu era prostituta. Para sustentar minha família, eu era assim, era uma coisa que ela não se sentia confortável de estar vivenciando. Só que o sonho libertou isso. Por mais que as condições do feminino hoje em dia estão melhores, cada dia evoluindo mais, tem que evoluir mais. Só que naquela época era assim, pouca também, a gente não tinha muita estrutura lá no time que a gente jogava. Só que o pouco que a gente tinha, já tinha libertado ela. O pouco já tinha libertado. Então assim, eu sou uma pessoa, o pessoal lá de casa também, assim, nossa família tem muita fé, né? Então assim, a gente leva o lado não só religioso, mas o lado, a nossa crença muito à frente. Então, tudo isso eu acredito que são planos de Deus. Porque tem que servir de exemplo para alguém. Alguém tem que servir de exemplo para alguém. Alguém tem que ser espelho para alguém. Então, assim, esses casos, eu tenho certeza que, assim, ela teve essa permissão, esse processo dela ter que passar por isso, para na glória ela saber valorizar e inspirar outras pessoas. Então, todo mundo ficou chocado, mas essa é a realidade. Essa é a realidade do futebol que ninguém vê. Além de você ter que ficar longe da sua família durante meses, pessoas que até anos ficam. Então, assim, quem tem um laço muito forte, né, acaba que... Eu tenho um amigo lá no Rio que ele perdeu a mãe. E nesse tempo que a mãe estava doente, era o tempo que ele estava se dedicando para o futebol. Então, assim, e ele ajudava, ele desde novinho, com 12 anos, o salário dele ia todo para ajudar em tratamento e tudo. Ele perdeu a mãe nesse período, que ele estava trabalhando para ajudar, que ele estava vivendo o sonho dele, mas com base no sonho dele ele ajudava. E ele perdeu a mãe. Vocês não têm noção de como ele se culpa, porque é um lado do futebol que ninguém vê. É óbvio que tem gente que gasta, faz cruzeiro, viaja para outros lugares, gasta com festa, enche casa de mulher. É óbvio que tem gente, mas tem um outro lado da história. Tem um lado da história de que tem um instituto que ajudam, que salvam milhares de pessoas. Tem outros que usam desse dinheiro para libertar bandido. Então, você tem o pós e o contra. Tem outros que usam desse dinheiro, agora há pouco tempo foi época, para diminuir pena de estrupador. Então, assim, tem gente, cada um usa do dinheiro conforme pensa, mas tem uns que usam para de fato ajudar, para salvar, e tem outros que, é claro que tudo bem, nesse caso, assim, tem uns que tem, vamos botar, às vezes é da criação, né, que varia, né, que está fazendo isso, está fazendo todo agasalho, mas por trás pode ser que ajude, ou ajude mesmo. Então, assim, tem os pós e contra do futebol que ninguém enxerga. Ninguém vê a gente estar lá, a gente está propício à lesão, 100%. É contato rígido o tempo inteiro. Nós passamos, assim, datas. Eu, em 4 anos, ano passado, foi a primeira vez em 4 anos que eu passei o aniversário da minha mãe com ela. Em 4 ou 5 anos, eu não passei meu aniversário com a minha família,
Então, assim, a gente tem que abrir mão de datas importantes, a gente tem que abrir mão de momentos, a gente tem que abrir mão de memórias que a gente está, assim, se libertando, querendo criar com os amigos e ao mesmo tempo a gente se liberta. E durante o período de 2022, eu indo para a escola, eu estudava jogando lá no Vasco, ia para a escola, eu ficava vendo meus amigos postando as coisas aqui, todo mundo junto, que era a mesma turma desde pequeno, então eu ficava pensando, gente, eu queria estar lá, sabe? Eu estou hoje aqui vivendo meu sonho e tal, mas eu queria estar ali com eles, criando memória. No final, é isso que a gente vai levar para a vida, sabe? Tá todo mundo junto. E, assim, voltando à tua pergunta, né? O futebol feminino, ele é totalmente diferente do que a mídia propõe para vocês. Portanto que, para transmitir a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo feminina, eles tiveram quase que implorar a Globo. Quase que implorar. A seleção brasileira teve que quase que implorar a Globo para transmitir um jogo que, vou falar para vocês, era meia-noite, era 6 horas da manhã, tiveram que implorar. Tiveram que implorar para transmitir. O que é normal, domingo, 4 horas da tarde, se você ligar a televisão, tem futebol, é normal, masculino. Então, assim, evoluiu bastante. Lá em Cabo Frio, a gente não tinha lugar para se trocar. Era assim, era escuro, o lugar que a gente se trocava, qualquer um passava ali do lado, poça de água, não tinha água para a gente tomar, a gente tinha que levar de casa. E aí, de Cabo Frio para o Vasco, a gente já evoluiu um pouquinho. E também a gente tinha que fazer vaquinha para ir jogar, a gente tinha que pagar a inscrição, a gente tinha que pedir os outros, assim, fulano, faça bombom, vamos vender bombom pra gente, aquilo pra gente conseguir, vamos pedir tal pessoa para bancar o ônibus. Mudando um pouquinho aí, já fui pro Vasco, que é um clube grande. Lá tinha todo o preparo, tinha água, tinha luz, tinha tudo. Só que a mesma luta. Por exemplo, assim, ano passado que teve, ano retrasado no caso, que teve jogo feminino em São Januário. Mulher não podia jogar lá. As crianças de 10, 9, 12 anos podiam jogar, os meninos. As meninas não podiam jogar em São Januário. Não podiam. As mulheres não podiam jogar lá. Segunda coisa, ônibus. O ônibus dos meninos para jogo, vão pegar 3, 4 horas de viagem ou vão para outro lugar. Se não fossem de avião, né, daqui para São Paulo, que é 1 horinha, de ônibus demora um pouquinho. Se eles não fossem de avião, eles iam no ônibus, que deitado todo, tranquilinho, tinha lanche, tudo tranquilo. As mulheres, o nosso ônibus, quando não vinha quebrado, péssimas condições, a gente jogava igual, só não recebia igual. Porque, por exemplo, assim, com 9 anos tinha um garotinho que morava no mesmo lugar que a gente, ele era tido como promessa, ainda no Vasco. Ele tinha um salário, ele recebia o quê? Era uns 2.000 e pouco. Tinha menina lá que já estava 4, 5 anos de clube que nem R$500 ela recebia. Então, assim, a desigualdade é frequente. Em qualquer lugar, você, mulher desvalorizada. Primeiro passo, em qualquer lugar. E segundo passo, já tornando para mim, pro meu lado, assim, eu vim de cidade pequena, né? Mas ser mulher, ser negra, é um desafio completo. Totalmente, assim, retroverso. Por quê? A gente vive muita desigualdade, principalmente nesse meio. Teve o dia que eu fui fazer teste, um cara foi levar uma menina, e ele assim, o empresário dela e tal, ele chegou lá, e ele passou, eu tinha chegado cedo lá no Rio para fazer esse teste, e era o quê? Umas 6 horas da manhã, eu já estava lá no local, no escuro, tudo tranquilo. A menina chegou, era quase 9 horas, a gente ficou esse período todo para ser atendido, foi atendido na verdade, era quase meio-dia, e ele passou, pegou na mão dela e foi seguindo reto assim, tipo assim, passando todo mundo da fila, e chegou na frente, tinha uma menina na minha frente assim, tinha chegado primeiro que eu era uma das primeiras, ele pegou e falou que ele ia passar ela, por quê? Além do pai dela ser dono, eu acho que o pai dela é dono de alguma coisa no Rio, não sei se é dono da Brahma, alguma coisa assim. Além do pai dela ser dono disso, ela era a única da fila que tinha empresário e ela tinha condições e não tinha tempo de ficar ali esperando. Então ele tinha que passar ela na frente.
Tinha que passar ela na frente. Como, por exemplo, também, gente, racismo. Principalmente nesse meio. Todo mundo acompanha um caso de que tem um brasileiro da Europa, que é o Vinícius Júnior, que ele sofre racismo em todo jogo praticamente. Todo jogo praticamente ele sofre racismo. No meu caso não foi um pouco diferente, só não estava na Europa. Mas assim, a gente ouvia da arquibancada a gente jogando, marca 9, macaca, pega ela, isso aquilo, quebra a perna dela. Ou então, isso aquilo do cabelo ruim, pega a zagueira do cabelo ruim. E, pretinha, pega a pretinha isso. Então assim, o retrocesso do futebol feminino, ele é gigante ainda. O preconceito, ele está em todo lugar. Foi como eu falei para vocês.